Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2. Hoje nós vamos considerar do versículo 11 ao versículo 15. Hoje nós vamos concluir o segundo capítulo de Tito. O texto nos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, aqui está a Tua palavra aberta e foi lida. Nós iremos pensar nela, meditar nela e iremos juntos aprender com ela. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê clareza de mente para compreender a Tua palavra. Me ajude em particular, Senhor, a comunicar o que a Escritura ensina ao Teu povo, ao Teu rebanho, e que eu não seja achado infiel perante o Senhor de não dar ao povo aquilo que o Senhor deu à Tua igreja em todos os séculos, no registro da revelação divina. Ensina-nos sobre a graça. Esta é a instrução que está nesta porção que lemos, Senhor. Ensina-nos sobre as operações da graça e tudo que envolve tanto o início da obra da graça nas nossas vidas, quanto a continuidade da obra da graça na igreja, quanto a consumação, ao ápice, ao ponto mais alto da obra da graça, no Teu retorno, na Tua volta. É o que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este texto de Paulo nos fala a respeito dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. É um texto riquíssimo que nos ensina muito sobre como a graça de Deus opera na vida da igreja. Algumas palavras aqui importantes para nós, como manifestar. Essa palavra aparece aqui como epifania. É uma palavra muito interessante, porque ela significa aparição visível de alguma coisa que estava antes invisível, que existia, mas que não era vista. Uma outra palavra importante aqui para nós é educar, aguardar, exortar, repreender, autoridade. Essas palavras são importantes porque elas nos mostram três coisas importantes nesse texto, que não são as três divisões do texto, mas são três ensinamentos importantes. Primeiro, a obra inicial da graça na vida dos crentes. Depois, a continuidade da obra da graça na vida dos crentes. E, por fim, o triunfo da obra da graça na vida daqueles que creem. Anteriormente, nós estudamos sobre os efeitos da obra da graça na vida da igreja, isso incluindo homens idosos e homens jovens. No capítulo 2, versículo 2, nós observamos isso. A obra da graça na vida de mulheres idosas e na vida de mulheres jovens, como elas devem instruir-se mutuamente. Este é um dever
E este é um movimento dinâmico na igreja, que leva a igreja ao amadurecimento. Todos na igreja são ensinados, treinados para de alguma forma ensinarem outras pessoas. Comumente a gente escuta uma frase que a gente precisa refletir e tomar cuidado com ela. A frase é a seguinte: a igreja é um hospital. A igreja é lugar de gente doente. Essa frase não se refere à doença física, se refere à doença espiritual. Nós devemos ter cuidado com esta frase, porque se estamos numa igreja bíblica em que a palavra de Deus é ministrada, esses doentes precisam ser sarados, eles não podem permanecer doentes. Se nós fôssemos usar outra metáfora talvez mais apropriada para a igreja, seria que a igreja é um quartel. A igreja é um quartel e os soldados são treinados para as batalhas. Eles se ferem, mas eles são sarados. A igreja não é uma UTI, porque senão o evangelho não está causando o efeito necessário na vida das pessoas, em termos espirituais. A pregação, o ensino do evangelho, o aprendizado do evangelho deve amadurecer a igreja, não deve regredir a igreja ao estado de infância espiritual, a um estado de imaturidade espiritual. Paulo vai nos ensinar muito sobre isso quando ele usa o termo educar aqui para a igreja. Mas vamos definir alguns termos aqui antes de nós irmos diretamente para o texto. O primeiro desses termos se encontra no verso 11 e também no verso 13. No verso 11 a palavra manifestou aparece, no verso 13 a palavra manifestação. Esta palavra é epifania, como eu disse, ou no grego é um substantivo, epifaneia, que significa aparição visível de alguma coisa invisível. Um fato era oculto, algo estava por trás de uma cortina, de algum outro objeto, mas agora tornou-se visível. Então essa palavra era usada, preste atenção nisso, viu? Essa palavra era usada no grego clássico com relação à alvorada, ao amanhecer, quando o sol transpunha a linha do horizonte e tornava-se visível. O sol sempre esteve lá onde ele está, mas na alvorada ele manifesta-se. É o momento da epifania do sol. Também tinha uma outra referência, um outro exemplo ligado a esta palavra. Referia-se a um inimigo que aparecia de repente numa emboscada. Você estava passando por uma estrada, de repente você era assaltado por alguém que entrava repentinamente à sua frente. Essa palavra usada para isso era epifania, uma aparição repentina, visível. Lucas usa essa palavra lá em Atos 27, 20. Se vocês puderem abrir a Bíblia nesse texto, eu vou ler ele com vocês. Atos 27, 20. Atos 27, 20 diz o seguinte: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A palavra aqui, aparecendo, é epifaneia. É a mesma palavra que refere-se à manifestação da vinda de Cristo. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. Ou seja, não era possível ver a manifestação do sol, nem das estrelas. Mas depois eles apareceram, eles manifestaram-se. Fora esse texto de Atos, a palavra vai aparecer 4 vezes no Novo Testamento. 2 delas está aqui no texto que nós lemos. 2 vão ser importantes aqui para nós analisarmos. Não temos tempo de vermos todas elas, mas nós vamos examinar essas daqui. Observe só o verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas coisas que nós precisamos eliminar aqui. Devemos considerar questões importantes quando o texto diz a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Quem são todos os homens? De acordo com o texto que nós estamos lendo. Observe que do verso 2 ao verso de número 10, o texto está falando de homens mais idosos,
mulheres mais idosas, homens mais jovens, homens mais velhos e servos, a graça manifestou-se salvadora a todos os homens. Todos esses que Paulo estava falando anteriormente. Paulo não está desconectando o seu pensamento. Então esse texto não pode ser usado para dizer que Deus quer salvar a todos os homens, mas eles não querem ser salvos e por isso eles não serão salvos. Quando Paulo fala então aqui que a graça se manifesta salvadora a todos os homens, ela aparece, ela manifesta-se, assim como Cristo aparecerá, como diz o verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O verso 13 prova que Jesus é Deus. Veja, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Capítulo 2 de Tito, verso 13, diz claramente que Jesus é Deus. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. E fala da manifestação da sua glória. No verso 11, nós temos a manifestação da sua graça. Assim como a graça vem, Cristo vem. Assim como a graça manifesta ao pecador, ela alcança, ilumina o pecador, Cristo também virá, como diz o texto, repentinamente. Então este versículo instrui que a graça de Deus manifesta-se salvadora a todas as espécies de pessoas, homens, mulheres, livres, escravos. É isso que o texto está dizendo. A graça manifesta-se para todas as pessoas, sem distinção de sexo ou de condição social. É isso que o texto está dizendo. O texto não diz em nenhum momento, ou afirma em nenhum momento, que o arminianismo tem dito a respeito disso, que qualquer homem pode ser salvo se desejar ou se aceitar a Jesus como seu Salvador. Para efeitos instrutivos aqui, o texto vai nos dizer no verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Observe que a graça se manifesta, ela aparece, ela raia como o sol na escuridão do coração do ímpio, salvando o ímpio dos seus pecados, para educar o ímpio a renegar a impiedade, a abandonar, a rejeitar a impiedade e as paixões mundanas. Precisamos entender aqui, primeiro, o que significa renegar, significa renunciar. A graça que nos ilumina nos leva a renunciarmos às paixões mundanas e à impiedade. O que é impiedade para Paulo aqui? Nesse contexto, significa as superstições religiosas, a negligência em relação à verdadeira religião, a indiferença em relação à prática da piedade. Então, impiedade é o oposto de piedade. Piedade é devoção, é amor a Deus, é santidade de vida. Impiedade é o contrário disso. Impiedade é aquele que repudia a devoção, aquele que repudia a vida santificada, aquele que repudia uma vida consagrada a Deus, para a glória de Deus e para a edificação também dos outros. Paulo diz então que quando somos salvos, nós renegamos toda a impiedade. Nós não zombamos da verdadeira religião. Nós não desprezamos a verdadeira adoração. Nós não desprezamos o culto verdadeiro a Deus. Não temos um comportamento hostil à verdadeira adoração ao Senhor. Renegadas toda a impiedade. Impiedade aqui não significa que nós abandonamos as imoralidades que nós vivemos no mundo. Impiedade aqui significa que, uma vez salvos, nós vamos amar a vida piedosa de serviço a Deus para o seu culto, para a sua adoração. Então, como alguém pode, de fato, ser um verdadeiro crente se aborrece a verdadeira adoração? Se odeia a verdadeira adoração? Se odeia o verdadeiro culto? Como uma pessoa pode crer que foi verdadeiramente salva por Cristo e ainda assim presta culto a homens, enaltecendo homens, ou buscando enaltecer a si mesmo, ou as suas próprias necessidades, ou alegrar o seu coração, ou querer um culto que seja bom para si mesmo e não para Deus, um culto que seja fiel ao próprio homem, não fiel a Deus. Paulo diz que não é assim. A graça nos ensina a abandonarmos toda espécie de culto que desonra a Deus. Todo culto que enaltece o homem é uma manifestação idolátrica. Todo culto
que busca de fato as maiores necessidades humanas, é um culto idólatra. Todo culto que não honra o que Deus disse na sua palavra, como deve ser a adoração da igreja, é um culto idólatra. Mas pastor, será que Deus não aceita esses cultos que têm algumas manifestações não bíblicas? Deus conhece o coração dos crentes, e ali pode haver verdadeira adoração, mas Deus pode rejeitar terminantemente o culto da sua igreja. Ele disse em Malaquias ao seu povo de Israel: parem, não me adorem. Ele disse através de Isaías: eu estou cansado do culto de vocês, eu estou enfadado do culto de vocês, me dá canseira ouvir a forma que vocês cantam, a forma que vocês cultuam, porque o coração de vocês não está aí. Vocês, diria Paulo, não renegam a impiedade, vocês zombam do culto. Depois Paulo fala das paixões mundanas. Aqui Paulo fala de fato agora de todas as paixões da carne, centralizando o desejo carnal. Paulo diz: aquele que foi alcançado pela luz da graça, que a graça se manifestou, renega todas as paixões da carne. E então ele vai continuar. Veja o verso de número 12 ainda. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A ideia de sensatez aqui se é explicada posteriormente quando Paulo fala da forma justa e da forma piedosa. A sensatez aqui é o equilíbrio da vida cristã, é a sintonia da vida cristã com a prática cristã e a vontade de Deus. Então, viver de forma justa aqui é ter um relacionamento, ou os nossos relacionamentos com o próximo, aplicando a lei de Deus a nosso viver diário, como Deus e como sua palavra rege os nossos relacionamentos, como ensina a segunda tábua da lei. Isso é viver de fato, de modo que Deus seja glorificado justamente. Paulo diz: vivam de modo justo. Não adianta apenas você renegar o culto idólatra e fugir das paixões da carne, desprezar as paixões da carne. A palavra de Deus deve guiar todos os seus relacionamentos, porque prestar um culto bíblico com os relacionamentos todos desmantelados, onde Deus não é honrado. A Bíblia diz assim a respeito dos maridos: vocês devem cuidar da esposa de vocês como o vaso mais fraco, a fim de que as orações de vocês não sejam impedidas. Veja o que Deus está dizendo ali. É o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Se a sua vida prática, os seus relacionamentos não são guiados pela palavra de Deus, pelo menos no que está ao seu alcance, o seu culto particular pode ser rejeitado por Deus. A Bíblia ensina: viva de modo justo nos seus relacionamentos. Não adianta você ser um verdadeiro adorador na casa de Deus, na hora do culto, e não ser um verdadeiro adorador lá fora, nos seus negócios, na sua casa. Depois Paulo fala piedosamente. Ele usa aqui a palavra piedade, que é um contraste com o termo impiedade que ele usou anteriormente. Então Paulo diz que a graça nos educa a nos afastarmos da impiedade, então promovermos a verdadeira religião, a nossa relação com Deus. Paulo está tratando aqui, quando ele usa essas duas palavras, irmãos, de modo justo e de modo piedoso, ele está aplicando as duas tábuas da lei ao coração do crente e à vida do crente. Primeiro, aqui ele usa a segunda tábua: viva de modo justo. Depois ele vai para a primeira tábua: viva de modo que Deus seja honrado. Ou seja, você não pode honrar a Deus e viver piedosamente se você não vive de modo justo com os outros. A tua religião é provada pela tua vida prática, pelo que você fala, por como você age ou reage, como você gere e governa a sua vida, em todos os termos. Viva de modo justo com o outro, e então você viverá de modo piedoso para com Deus. Então, viver de forma sensata ou coerente com a fé e ter uma vida zelosa é amar a Deus, é aplicar esse amor a Deus também à vida em comunidade. Veja o verso 13 agora, do verso 13 ao verso 15. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus
e Salvador Jesus Cristo. Observe a conexão que Paulo faz. A graça nos educa a rejeitarmos a impiedade, verso 12, a rejeitarmos as paixões mundanas, nos afastando da imoralidade, verso 12. A graça nos ensina a vivermos nesse tempo presente de modo sensato, ou seja, coerente com o que Deus ensina, de modo justo em relação ao outro, de modo piedoso em relação a Deus. Se nós vivemos assim, então nós vivemos aguardando a bendita esperança. Paulo está dizendo, como é que eu aguardo o retorno de Cristo? É vivendo assim, me afastando da impiedade, me afastando das paixões mundanas, vivendo de modo justo e de modo piedoso. É assim que eu aguardo Jesus. É dessa forma que Deus quer que a igreja aguarde seu Filho, nos afastando dessas coisas e nos aproximando daquelas outras que o Senhor nos diz. A manifestação aqui que Paulo usa, a palavra manifestação, é a segunda vinda de Cristo. Eu aguardo a segunda vinda ou o aparecimento de Cristo, vivendo os resultados da graça. Observe como isso é bem construído por Paulo, e é construído de forma muito bonita. Ele está ensinando assim: a graça se manifesta e ela educa. Quando ela educa, o crente espera a outra manifestação, agora a manifestação do Rei, para consumar a obra da graça no seu retorno. E aí ele diz no verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, nosso Cristo, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo volta a nos lembrar o motivo pelo qual a graça se manifesta: a morte de Cristo, para nos libertar da iniquidade. Veja como Paulo está fazendo uma relação constante da morte de Cristo com a mudança da nossa vida. Veja como Paulo ensina na prática que quando Deus nos salva, quando Ele entra na nossa vida, Ele não muda apenas a nossa forma de pensar sobre a religião, Ele muda a nossa forma de viver. No nosso tempo, no tempo de Paulo também, existem muitas conversões intelectuais e não conversão de vida. O indivíduo tem a mente mudada, ele começa a pensar de acordo com os ensinos da Bíblia, mas ele não vive de acordo com os ensinos da Bíblia. É uma espécie de conversão intelectual. Ele entende que o cristianismo intelectualmente é mais vantajoso, é mais robusto, mas a sua vida não é alcançada, não é transformada. Paulo diz não, quando a graça entra, ela muda o curso da nossa vida, ela cava um novo braço de um rio, e a nossa vida vai por outro lugar, vai por outro caminho. A verdadeira conversão faz isso, ela nos faz rejeitar aquilo que desagrada a Deus, e nos faz abraçar aquilo que traz alegria ao coração do Senhor. Cristo morreu, Cristo se deu para nos remir de toda iniquidade e nos purificar. Veja a ideia aqui de remir e purificar. Isso aqui é importante, remir e purificar. Remir é Cristo nos libertar da iniquidade, nos libertar da maldade. Purificar é um ato contínuo. Nós somos libertos, mas como ainda somos pecadores, Ele continuamente nos purifica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados. A purificação é algo constante. A conversão acontece uma única vez, em termos espirituais. A regeneração acontece uma única vez. Mas a purificação é constante. E Ele faz isso para nos purificar para si mesmo. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo é zeloso pela santidade do povo. E ensina o povo, por meio da graça, a ser zeloso por boas obras. Quais são as boas obras que Paulo está falando aqui? Renegar a impiedade, renegar as paixões mundanas. As boas obras que Paulo está falando aqui é viver de modo justo com o próximo, é viver de modo piedoso com Deus. Isso são as boas obras. As boas obras para Paulo aqui é a igreja que alimenta, é o crente que alimenta uma vida devocional. E ele aplica aquilo a todas as esferas da sua atuação.
Eu não devo ser crente e humilhado apenas diante de Deus quando eu me ajoelho e peço misericórdia pelo meu pecado. Eu devo ser um crente humilhado diante de Deus quando eu discordo da minha esposa. Eu devo ser um crente humilhado diante de Deus quando meu filho me desobedece. Eu devo ser um crente humilhado e piedoso diante de Deus quando eu levo um calote, quando eu levo um golpe financeiro, quando eu perco dinheiro num negócio. Eu devo continuar sendo humilhado diante de Deus. A minha vida, a minha cabeça, a minha ação não deve se transformar numa reação ímpia quando algo me contraria. Deus quer que a minha religiosidade para com Ele também alcance a minha religiosidade para todas as outras áreas da minha vida, para que eu não viva de modo impiedoso nem iníquo, né? Então, por fim, Paulo diz a Tito: diga estas coisas, Tito. Diga a quem? A igreja de Creta. Na igreja de Creta havia uma disputa, havia uma busca por prazeres. Creta era um lugar na Grécia. A Grécia era marcada pelo que nós chamamos de hedonismo, era a busca pelo prazer para si mesmo. Então veja como Paulo está combatendo aquela cultura, a cultura da impiedade, a cultura das paixões carnais, a cultura de você pensar apenas em si mesmo, a cultura de você, em nome do prazer, zombar da religião, porque você não quer viver de modo casto, de modo santo. Paulo está ensinando a Tito para que ele ensine aos crentes de Creta a não serem dominados pela cultura de Creta, da mesma forma que Paulo está ensinando aos crentes de Caruaru a não viverem de acordo com a cultura ímpia em Caruaru, em busca do prazer a todo custo, a zombaria em relação à religião, em relação ao que Deus diz. Deus nos exorta a vivermos de modo honesto na sociedade, honrando a Deus em todos os nossos caminhos. Então Paulo diz a Tito: pregue isso, Tito. Diga ao povo, exorte o povo, repreenda o povo com toda a autoridade que você tem como ministro. Pregue. Em outros termos, irmãos, Paulo está dizendo a Tito: não tenha medo não, Tito. Pregue. Não tenha medo de confrontar uma cultura pecaminosa. Não tenha medo de confrontar a impiedade, a iniquidade. Não tenha medo das reações contrárias. Nem tenha medo do desprezo que você pode experimentar porque está pregando o Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer no final do versículo: ninguém despreze você. Porque se desprezarem o que você está ensinando, eles estão desprezando Deus, estão desprezando o Evangelho. É claro que nós estamos falando aqui da pregação fiel, né? Da pregação fiel das Escrituras. E Paulo tinha consciência de que o que ele estava escrevendo era Escritura. Paulo não estava inconsciente, estou escrevendo aqui como uma recomendação, ele tinha consciência de que era inspirado por Deus, estava escrevendo algo da parte de Deus para a igreja. Então ele diz a Tito: pregue isso, pregue com autoridade, não fale isso com medo, porque Tito poderia falar tudo o que Paulo estava dizendo da seguinte forma, irmãos, ou seguindo o seguinte tom: irmãos de nossa igreja de Creta, eu vou dizer aqui o que o apóstolo Paulo mandou. Agora eu só vou dizer o que ele mandou. Não sou eu não, viu, irmãos? É Paulo. Quem está falando aqui é Paulo. Eu até achei que ele foi um pouco radical aqui no que ele falou. Eu acho que não é bem assim, né? Mas vamos respeitar, porque ele é um apóstolo respeitado, né? Ele já é um idoso. Então vamos respeitar o que ele está dizendo, porque quando a pessoa chega nessa idade, aí fala o que quer, né? Então a gente tem que ir por aí. Não. Paulo diz: não, Tito, não tem outro caminho. Ensine com autoridade e ninguém despreze você. O que é que esse texto nos ensina em termos de aplicação, irmãos? O cristão olha para trás e olha para frente. Ele olha para a manifestação da graça que veio e olha para a manifestação do Cristo que virá. E entre esse espaço de tempo, rejeitamos a impiedade, rejeitamos as paixões mundanas. Buscamos humildemente servir a Deus, servir aos outros, como Cristo ensina. Buscamos amar a Deus como o próprio Cristo amou, morrendo por nós e nos remindo dos nossos pecados. Atrás de nós está a história de um pecador
Nós éramos pecadores. Atrás de nós está a história de um inimigo de Deus. Atrás de nós está a história de um rebelde ou de uma rebelde, que um dia Cristo encontrou na estrada de Damasco. E a luz raiou, a alvorada veio, o sol da justiça nasceu para nós. A epifania divina nos alcançou. Nós olhamos para trás. Nós olhamos também que nesse processo, quando Ele nos salva, Ele nos alcança, nós abandonamos a impiedade. Nós não temos mais prazer nas maldades humanas, não temos mais prazer no desprezo à religião, não temos mais prazer nas paixões mundanas, porque Ele vive em nós. E a vida que nós vivemos agora, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Agora nós desejamos e queremos um relacionamento correto com Deus. Queremos uma vida com Cristo, cheia da sua presença. Não no desastre do pecado, porque o pecado destrói tudo, absolutamente. A impiedade destrói tudo, absolutamente. Sem o Evangelho, irmãos, a nossa vida é um desastre, é uma desordem. É o Evangelho que ordena e coloca tudo no lugar. Sem o Evangelho, a nossa vida é um amontoado de lixo. É um grande lixão espiritual. Isso é a nossa vida, sem o Evangelho. Mas com o Evangelho, a purificação. Purificação dos nossos pecados. Com o Evangelho, agora nós temos uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida sem o Evangelho não é uma vida que vale a pena ser vivida. Porque não tem a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter. Então, o povo de Deus não é um povo que deve ser legalista, que deve viver olhando para os pecados dos outros e dizer assim: você não deve fazer isso, você não deve fazer isso, porque isso é ímpio, isso não é crente. Não é isso que Paulo está ensinando. Mas Paulo está ensinando uma vida zelosa pela piedade, porque se nós entendermos que a nossa vida deve ser profundamente piedosa, a nossa piedade vai constranger um crente mais fraco a ser um crente mais fiel. E nós não precisamos estar apontando os erros dele. Mas fulano é assim, assim. Viva você de modo mais santo. Porque a sua vida vai constranger aquele que é ímpio e está no meio do povo de Deus, ou aquele que é crente, mas é um crente fraco e está no meio do povo de Deus. A sua vida piedosa vai movê-lo a estar mais perto de Deus. Aprendemos aqui por fim então também, irmãos, que os ministros de Deus não devem ser desprezados pelo rebanho, porque eles são arautos da verdade do Evangelho. Eles são atalaias. Os ministros são profetas de Deus para exortação e para repreensão dos pecados do seu povo. Esse é o papel dos ministros de Deus. Eu li recentemente uma frase muito interessante que dizia que o papel do pastor ao ensinar é consolar os angustiados e angustiar os consolados. O papel do pastor é consolar os angustiados e angustiar os consolados. É confortar aqueles que estão abatidos, mas é abater os que estão confortáveis através da pregação. A pregação fiel faz isso. Que o Senhor nos ajude a guardarmos essas verdades. Que o Senhor nos ajude a sermos gratos quando somos repreendidos pelo Senhor, quando somos encorajados pelo Senhor. Que o Senhor ajude o seu povo a se afastar da impiedade, a não zombar da verdadeira religião, a não zombar do ensino de Deus. Eu já ouvi crentes dizendo, depois de ouvir um sermão: se isso é verdade que foi pregado, e se isto é pecado, então eu continuarei vivendo em pecado. Isso é impiedade. Diz o texto sagrado que de Deus não se zomba, porque Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. O povo de Deus deve estremecer diante da verdadeira doutrina. E dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu viva isso. Tenha misericórdia. Eu não tenho força não, Senhor. Me ajude a aplicar isso na minha vida, para que eu não desonre o teu santo nome.
Me ajude a guardar o que o Senhor deseja que eu guarde, a Tua palavra. A Tua palavra escondida no meu coração, para não pecar contra Ti. É assim que o texto bíblico nos ensina. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta porção da Escritura. Obrigado pela luz que a graça nos traz, a luz que resplandece nas trevas. Obrigado pela esperança que a graça nos dá, da manifestação do Filho de Deus, de como és, como a Bíblia diz que és, o sol da justiça, a estrela da manhã, que virá, que resplandecerá, e que todo olho o verá, como diz Apocalipse, até mesmo os que o traspassaram. Nenhum olho deixará de ver o teu grande retorno e poderoso triunfo sobre toda impiedade, sobre todo pecado, sobre todos os inimigos do Filho de Deus e da igreja. Que os nossos olhos vejam, mas que os nossos olhos não vejam o teu retorno, a tua epifania, como ímpios, reprovados e condenados. Que os nossos olhos vejam como o triunfo do nosso Cristo, do nosso Rei, daquele que nos salvou, que nos libertou dos nossos pecados e que agora glorificou os nossos corpos. Que os nossos olhos vejam a destruição dos ímpios e dos inimigos da fé, como aqueles que triunfaram ao lado do seu Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, é o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe.